Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira unidade de ensino. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Sumerli e nós estaremos juntos durante todo esse curso de Direito Administrativo. Nessa terceira unidade, nós falaremos sobre dois temas de extrema importância para o direito administrativo, que são os atos administrativos, seu conceito, elementos, características, dentre outras questões, e abordaremos ainda o tema licitações. O que é uma licitação, qual a sua finalidade, as modalidades, tipos de licitação e ainda os casos em que ela não é obrigatória. A partir de agora, atos administrativos. Tema esse que está previsto no capítulo 3 do livro didático indicado. Além desse material, os senhores precisarão estudar pelo material de apoio que será disponibilizado, ok? Então, sem mais delongas, mãos à obras. Atos administrativos são os atos praticados pelos agentes públicos. Cada um desses atos possui uma função específica. O administrador, o agente público, quando vai praticar esses atos, precisa levar em conta principalmente o princípio da legalidade, sempre buscando o interesse público. Se vocês tiverem a oportunidade de ler mais de um livro de direito administrativo, vocês vão perceber que esses atos administrativos são classificados levando-se em consideração uma série de critérios. Por vezes, um doutrinador classifica de uma forma, outro classifica de outra. Temos, portanto, diversas classificações. Então, por uma questão didática, tomaremos como referência a classificação utilizada pelo livro didático indicado. Venham comigo até a lousa. De acordo com o nosso livro didático, o ato administrativo pode ser conceituado como um dos modos de expressão das decisões tomadas por órgãos e autoridades da administração pública, que produz efeitos jurídicos, em especial no sentido de reconhecer, modificar, extinguir direitos ou impor restrições e obrigações com observância da legalidade. Em outras palavras, o ato administrativo é a manifestação do Estado ou de quem o represente, que crie, modifique ou extingua direito, perseguindo sempre o interesse público, sendo ainda inferior e complementar à lei. Esse ato administrativo está sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Logo, podemos extrair as seguintes informações do conceito de direito administrativo. Primeiro, é a manifestação de vontade do Estado. Segundo, esse ato trará alguma consequência. Ele vai criar, modificar ou mesmo extinguir um direito. Terceira informação, o ato administrativo é sempre inferior à lei, isto é, ele deve estar de acordo com a lei e, no máximo, complementar a lei. O ato administrativo contra a lei é considerado ilegal. E, por fim, quarta informação, esse ato administrativo pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Nós estudamos isso logo na nossa primeira aula, na primeira unidade de ensino, quando falamos que o Brasil adotou o sistema de jurisdição única ou sistema inglês, em que os atos administrativos podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Prosseguindo, elementos do ato administrativo. Alguns autores, ao invés de usar a expressão elementos, preferem utilizar as terminologias requisitos ou pressupostos do ato administrativo. Vocês precisam saber que são expressões sinônimas. Existe um certo consenso a respeito desses elementos, principalmente porque a Lei 4.715, de 1965, que é a Lei de Ação Popular, fala sobre a existência desses elementos. Vamos a eles. Lousa. Nós temos 5 elementos do ato administrativo. Para que um ato administrativo seja válido, devem estar presentes todos esses 5 elementos. Na falta de apenas um elemento, o ato estará viciado e sua validade será questionada.
São elementos do ato administrativo: agente ou sujeito competente, objeto, forma, motivo e finalidade. Analisaremos cada um desses elementos. Primeiro elemento: sujeito competente. Competência é a função atribuída por lei a cada órgão ou autoridade. Assim, para que um ato administrativo tenha validade, esse ato precisa ser expedido por uma autoridade administrativa que tenha autoridade, que tenha competência para fazê-lo. Exemplo: todos nós sabemos que toda e qualquer construção imobiliária precisa ser autorizada pelo respectivo município. Há um ato administrativo, normalmente consubstanciado em um alvará, que permite o proprietário do lote, do imóvel, construir. Posto isso, eu pergunto aos senhores: é possível que a Prefeitura de Almenara conceda alvará para a construção de prédio no município de Araçuaí? Eu, Sumerli, comprei um lote no município de Araçuaí e resolvo pedir autorização de construção em outro município, no município de Almenara. Isso é válido, meus caros? É claro que? Não. O município de Almenara não tem competência para expedir atos administrativos fora do seu território. Assim, os atos administrativos, para serem válidos, precisam ser expedidos pela autoridade competente. Ok? Próximo elemento: objeto. Objeto, senhores, é o conteúdo do ato administrativo. É o seu respectivo resultado prático. Exemplo: no caso da autorização para construir, o efeito prático é o resultado, isto é, o deferimento ou indeferimento do pedido. O objeto, segundo elemento do ato administrativo, deve ser lícito, ou seja, permitido por lei. Eu não posso pedir autorização para montar, para construir, por exemplo, um cassino no Brasil, uma vez que a prática de jogos de azar, como regra, é proibida, é ilícita. O objeto precisa ser possível. Eu pergunto aos senhores: é possível pedir autorização para construir uma casa na Lua? Será? Até o momento, sabemos que não. Isso é impossível. E por fim, o objeto precisa ser determinado, bem definido. Resumindo, o segundo elemento do ato administrativo é o objeto, o qual precisa ser lícito, possível e ao menos determinável. Ok? Próximo elemento do ato administrativo é a forma. Existem atos que, para ter validade, precisam adotar uma forma específica por lei, uma forma específica prevista na lei. Exemplo: em regra, a compra e venda de um imóvel necessita de escritura pública, lavrada no respectivo cartório de notas. O sujeito não pode transferir o imóvel de qualquer maneira. Há uma forma específica prevista na lei que precisa ser seguida. Quanto à forma, muito cuidado. Vejam o que diz o artigo 22 da Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9.784, de 1999. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei exigir. Isso quer dizer o seguinte: a regra é que você pode adotar qualquer forma, exceto quando a lei previr forma específica para a realização do ato. Próximo elemento: motivo. O motivo do ato administrativo representa as razões que justificam a edição do ato. É a situação de fato e de direito que gera a vontade do agente quando da prática do ato administrativo. Em regra, os atos administrativos precisam ser motivados, precisam ser fundamentados.
embora existam exceções. O motivo precisa ser ainda legal, respeitar a legalidade. Logo, ele precisa ser verdadeiro. Próximo e último elemento do ato administrativo: finalidade. Em primeiro lugar, todo ato administrativo tem como finalidade a busca do interesse público. Mas, além da busca desse interesse, cada ato tem ainda um resultado específico que a lei assim estabelece. A finalidade, portanto, nada mais é do que o resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato. Todo ato administrativo tem uma finalidade com interesse público. Todo ato administrativo tem que buscar uma razão de interesse público, seja ela qual for: segurança, meio ambiente, salubridade ou educação, por exemplo. Portanto, se o ato administrativo perseguir interesses ilícitos ou contrários ao interesse coletivo, ou seja, se o ato foi praticado com desrespeito ao interesse público, ocorre um vício chamado desvio de finalidade, que é um vício ideológico, um vício subjetivo. Isso significa defeito na vontade do administrador, e o ato, portanto, deve ser retirado do ordenamento jurídico. Recapitulando, temos 5 elementos do ato administrativo: sujeito competente, objeto, forma, motivo e finalidade. Para que o ato seja válido, todos esses elementos devem estar presentes. Ok? Pois bem, prosseguindo, vamos falar agora das características do ato administrativo. Os atos administrativos possuem 3 características. Vamos até a lousa. São características do ato administrativo a presunção de legitimidade, a imperatividade ou coercibilidade e a autoexecutoriedade. A presunção de legitimidade, como o próprio nome diz, significa que os atos administrativos presumem-se legítimos, presumem-se não apenas legítimos, mas também legais e verdadeiros. Uma certidão emitida por um município, estado ou mesmo pela União goza da presunção de legitimidade. Os atos administrativos possuem fé pública. Mas, muito cuidado, essa presunção é relativa. É uma presunção que chamamos de iuris tantum. Logo, é possível que a parte interessada prove que o ato não é legítimo. Repetindo, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, meus caros. Ela é relativa. E isso quer dizer que é possível que a parte interessada prove o contrário. Próxima característica do ato administrativo: imperatividade ou coercibilidade. O ato administrativo é coercitivo, obrigatório, deve ser obedecido independentemente da sua contrariedade. Assim, mesmo que o administrado não concorde, ele continuará sendo obrigatório. O ato é obrigatório independentemente da minha concordância, independentemente da minha vontade. Por fim, a última característica do ato é a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade significa dizer que a administração não precisa do poder judiciário para executar suas decisões. Querem ver um exemplo? Imaginem um lote abandonado que esteja repleto de foco de mosquitos da dengue. Na verdade, dengue, zika, chikungunya e tudo mais que o mosquito Aedes venha a transmitir, né? A prefeitura, naturalmente, vai notificar o proprietário para que a limpeza seja feita. Mas imaginem que o proprietário fique inerte, que ele simplesmente desobedeça a ordem da prefeitura. Nesse caso, a prefeitura pode expedir um ato determinando a limpeza,
de modo que ela mesma, a prefeitura, o município, execute o ato, procedendo à limpeza. Percebam que, a princípio, entrar em propriedade alheia requer autorização judicial prévia, mas, nesse caso, estamos tratando de um ato administrativo que goza da característica da autoexecutoriedade, conforme acabamos de falar. Por fim, para encerrar esse nosso primeiro encontro, vamos falar da vinculação e discricionariedade do ato administrativo. A vontade administrativa pode ser exercida de forma vinculada ou discricionária. Essa situação faz com que alguns doutrinadores classifiquem os atos administrativos em vinculados e discricionários. Os atos discricionários são aqueles em que o agente público tem liberdade de decisão. Ele, o agente público, tem poder de escolha. Ele vai decidir de acordo com critérios de conveniência e oportunidade. Nos atos vinculados, por sua vez, não há essa liberdade do agente público. Cumpridos os requisitos legais para a prática do ato, o administrador, ou seja, o agente público, é obrigado a praticá-lo. Exemplo de ato vinculado. Exemplo típico, aposentadoria. Se a pessoa cumprir os requisitos previstos na lei para fins de aposentadoria, a administração é obrigada a realizar o ato, que no caso é a concessão da aposentadoria. Esse é um exemplo de ato vinculado. Exemplo de ato discricionário. Permissão para explorar algum tipo de comércio em áreas públicas. Pensem, por exemplo, naquela lanchonete que está localizada em cima de uma praça, que é um local público. Nesse caso, a instalação da lanchonete numa área pública requer autorização do poder público, autorização da administração competente. A administração, por sua vez, pode ou não conceder essa permissão. O agente terá liberdade para decidir. Ele se valerá de critérios de conveniência e oportunidade. Assim, é possível que o local seja ermo, pouco iluminado e que haja violência naquele local. E por isso, o administrador entenda que uma lanchonete será uma boa opção, irá evitar a violência, tornando o local menos ermo, mais iluminado. Por outro lado, pode o administrador entender que uma lanchonete no local irá trazer sujeira e que por essa razão não concederá a licença, a permissão. Vejam que, nos atos discricionários, o administrador tem liberdade de atuação. Ele vai decidir conforme critérios de oportunidade e conveniência, como eu disse. Muito cuidado com essa classificação de atos discricionários e atos vinculados. Isso com certeza será objeto de avaliação. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção e até daqui a pouco na nossa próxima videoaula. Um abraço.